Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Hugo H6 e hoje, cara, ó, videozinho bem legal, bem técnico. Vamos falar sobre as negociações nos gráficos M5, as operações mais conhecidas como os scalp, aquela galera que gosta de tiro curto, aquela galera que gosta de mais emoção, aí adrenalina no mercado. Então hoje a gente vai falar sobre as operações no gráfico M5, né? E existem dois tipos de tempo gráfico que podem ser utilizados para estar negociando o scalp. O primeiro tempo gráfico é o gráfico M1, que é o gráfico mais conhecido aí, que todo mundo, basicamente 95, eu acho, 90% das pessoas gostam de estar operando. E você pode também fazer esse tipo de operações mais curtas no gráfico M5, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o gráfico M5 e suas particularidades. Então vamos lá, já vou compartilhar a telazinha aqui. A gente já vai começar a discutir sobre algumas situações do gráfico M5. Mas antes de compartilhar, eu queria falar que algumas situações aí que a gente deve levar em consideração para estar operando o gráfico M5. Cara, as operações scalpers, elas devem ser realizadas rigorosamente dentro do horário de volatilidade do preço, ou seja, você precisa estar dentro de uma sessão de alta volatilidade para poder negociar as operações de scalp. De nada vai adiantar se tu quer negociar rompimentos de um gráfico M5 ou gráfico M1, por exemplo, e tá negociando aí, sei lá, 5 horas da tarde numa sexta-feira. Então, são coisas que não fazem muito sentido e a possibilidade de você tomar um stop é muito maior. Então, você precisa ter esse conhecimento de as minhas negociações scalpers que eu vier a realizar, elas precisam seguir uma receitinha que facilitam e aumentam a minha probabilidade de ter um resultado positivo. Se eu passar domingo, segunda, terça, quarta e quinta abrir negociações 3, 4, 5 horas da tarde, provavelmente eu vou mais errar a negociação do que acertar, porque eu não estou seguindo uma regra muito importante, que é a regra do horário de alta volatilidade. A gente precisa estar dentro do horário de alta volatilidade do preço ou da paridade escolhida aí para poder estar realizando as negociações scalper. Vamos pegar um exemplo, se eu negociar Euro-USD, USD-JPY, Euro-JPY, GBP-USD e GBP-JPY, por exemplo, eu tenho que pegar a seção europeia e a seção americana. Então, as minhas negociações, elas devem começar a ser aberta a partir das 3 horas da manhã ali. Eu posso abrir uma negociação até 12 horas, 11h30, 12 horas ali, pegando a metade da seção americana. Depois que tem essa metade da seção americana, já aconteceu, né? É bem provável que a gente tenha mais alguma volatilidade do preço, aí, apesar que algumas situações ocorrem. Mas é bem raro, entendeu? É muito melhor você seguir essa rotina de abrir negociações a partir de 3 horas da manhã e acabar de abrir às 12 horas do que tentar ficar pagando o preço para ver aí, abrir negociações depois das 12 para poder tentar ver se pega alguma coisa. Então vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito mais estressante. Então você precisa definir esse horário de negociação aí. Para algumas paridades, são as paridades basicamente mais negociadas aí também. Se quiser negociar, achar o USD, por exemplo, no scalp, pode. Aí você pega negociações a partir de manhã, pega o horário ali da sessão americana, que é um horário bem legal. Pode até pegar o finalzinho da sessão europeia também, mas focando mais na sessão americana, porque é onde o ouro tende a se movimentar mais. Paridades com JPY, por exemplo, dependendo de como vai estar a paridade, dependendo de como vai estar aquela situação do preço, você pode ter uma entrada um pouco mais adiantada ali, pegar as entradas a partir das 9 horas, que é quando abre a sessão asiática, que é a sessão lá de Tóquio. Então, em algumas situações você deve avaliar isso muito bem, né, de como está o preço, de como é que está a situação do mercado para poder ter essa entrada adiantada. Se não, cara, basicamente aí pega a partir das 3 horas também, a sessão europeia e a sessão americana, que são sessões que mais movimentam o mercado Forex, beleza? Então, dito isso, a gente vai para o gráfico aqui, vamos compartilhar a telinha agora. Bom, telinhazinha compartilhada, né, vamos começar falando aqui sobre as particularidades e o sentido de entradas aí das operações scalp. O que a gente precisa entender? Todo e qualquer ponto de entrada é muito legal que a gente venha fazendo uma regressão de tempo gráfico para encontrar situações de como está o preço. E aí eu posso utilizar 3 tempos gráficos para utilizar essa regressão de tempo gráfico que costumo estar falando, né? Que é o gráfico mensal. Do gráfico mensal você vai para o gráfico semanal e do gráfico semanal você passa lá no gráfico diário. Em algumas situações você pode estar utilizando aí, como é um scalp, até mesmo um gráfico de 4 horas para poder estar encontrando mais confluências e executando a sua negociação. Só que quanto mais tempo gráfico você utiliza, você pode acabar se confundindo. Então, para você que está
querendo desenvolver agora, está começando a negociar, utiliza somente o gráfico mensal, semanal e o gráfico diário, e as suas negociações serão feitas no gráfico M5, né? Então a gente vai passar por esse desenho de toda a negociação aqui, de como que deve ser um comportamento para estar fazendo as negociações scalp. Eu vou dar um exemplo aqui no SDJPY, né? Uma paridade bem legal que está se negociando, né? E aí a gente tem algumas particularidades aqui do SDJPY. Cara, eu sempre venho falando que por SDJPY a gente tem que encontrar o que o preço está aqui agora, o que essa informação aqui, ó, ela está te dizendo, 145.803, onde ele está agora, né? Precisa entender por que ele está nessa região e qual informação eu tenho do preço. E aqui a gente basicamente não está utilizando nenhum indicador, né? Basicamente a gente utiliza um indicador de bid spread aqui, né? E só. Então, eu preciso entender, fazer essa leitura de como está aqui para eu poder começar a encontrar os meus pontos de negociação. Sempre bom falar que as negociações na abertura do mercado, aquelas operações que você pega ali de domingo para segunda para terça, e em algumas situações terça para quarta, são as melhores negociações, né? Quinta para sexta já não vale tanto a pena estar negociando, quarta para quinta ali mais ou menos, né? E sexta basicamente, cara, você pode estar abrindo, mas como é scalper, né, pode estar abrindo, mas dificilmente assim tende a ser boas negociações. As melhores negociações elas acontecem, elas tendem a acontecer no começo da semana. Então você tem que estar focado em fazer o máximo de esforço que você pode para poder encontrar logo o melhor ponto de entrada no começo da semana. E aí sim conseguir realizar uma boa negociação e acabar ficando de fora. Ou se quiser continuar operando, você continua negociando, mas com a exposição bem mais reduzida, né? Fazendo só aquelas negociações ali mesmo, só para, vamos dizer assim, brincar, entre aspas, né? Então eu preciso entender o que o mercado está me dizendo aqui, né? Eu preciso fazer essa leitura aqui de como está o mercado, né? Então como é que eu consigo fazer essa leitura? Cara, eu preciso encontrar referências aqui do preço. Existem duas situações que eu posso fazer aqui no SDJPY, né? Eu posso encontrar essa referência aqui total do preço, ó, né? Trabalhar com essa situação aqui do preço, ou eu posso encontrar referências passadas do mercado para poder fazer a minha análise aqui do SDJPY. Se eu trabalhar com referências aqui do preço, eu preciso encontrar uma referência, pegar uma referência que me deixe confortável, e aí eu vou utilizando a ferramenta de Fibonacci de expansão para encontrar até essa região aqui que o mercado está, né? Aliado também com o cálculo do ponto de pivô do preço, né? E se eu trabalhar com essa situação aqui, eu não preciso encontrar referência. A única coisa que eu vou fazer é uma marcação na região de suporte, uma região da marcação da resistência, e aí eu vou encontrando pontos de pivôs para poder fazer esse entendimento. Então, o que eu vou realizar aqui? Cara, uma análise mais simples aqui, né? Eu vou vir marcando o ponto de resistência e um ponto de suporte aqui embaixo. Eu vou trabalhar com essa região aqui do preço, né? Fazendo isso, eu vou começar a encontrar pontos de pivô, porque eu começo a fazer o cálculo da minha marcação, eu preciso entender o que o mercado está me dizendo aqui, né? Então, vou calcular o ponto de pivô entre essas regiões aqui. Então, agora eu vou pegar a calculadora aqui e vou calcular o ponto de pivô entre essas duas regiões que eu acabei de fazer a marcação. 151.979 mais 127.310. Vou somar, dividir por 2, eu vou ter 139.645. Então, eu vou pegar aqui o 139.645, 139.645, vou fazer a marcação do meu ponto de pivô. Eu gosto até de mudar um pouco a linha aqui, para eu poder ter leituras aqui do preço, entender que isso aqui é uma região de ponto de pivô, né? Então, fazendo isso, eu começo a ter uma marcação aqui do preço. Então, olha só, acima dessa região aqui, eu começo a perceber que o preço tem mais força compradora, e abaixo dessa região aqui, eu começo a entender que o preço tem mais força vendedora. Então, eu já começo a perceber que o preço está numa força compradora aqui para o SDJPY, começo a perceber que, inicialmente as minhas negociações tendem a ser somente compra, mas eu preciso chegar nesse nível aqui onde ele está, no 145.846. Como é que eu posso fazer isso? Posso calcular o ponto de pivô que eu calculei, o 139.645, mais o 151.979, divide por 2, 145.812. 145 propriedades. 145.812, né? 812, e aí eu vou fazer, esse aqui é o meu próximo ponto de pivô. Esse ponto de pivô aqui já foi legal, né? Porque já me deu
o entendimento por que o preço está parado ali. Então eu já sei que essa região aqui do preço é mais uma região que eu devo levar em consideração. Então eu começo a ter um entendimento já aqui das minhas negociações e eu começo a perceber por que o preço está parado aqui em cima. Só que essa região aqui, ele é um ponto de pivô que eu falo assim, é um ponto de pivô mais fraco do que esse ponto de pivô aqui. Esse ponto de pivô é um ponto de pivô mais forte. Tá? Esse ponto de pivô é um ponto de pivô mais fraco. O que eu preciso fazer? As minhas negociações, elas tendem a ser realizadas no rompimento desses pontos de pivôs aqui ou no rompimento de canais. Então, eu já tenho o meu desenho dessa negociação, agora eu vou jogar lá no gráfico semanal para eu entender essa movimentação no preço aqui. Então, já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui, já encontrei minhas referências e agora eu jogo lá no gráfico semanal do preço. E no gráfico semanal, eu começo a perceber que o preço ele não está conseguindo romper esse ponto de pivô. Então, ele pode chegar nessa região aqui e começar a retornar, como ele já fez aqui, ó. Como ele já chegou próximo a essa região aqui e começou a retornar. O que vai me indicar aqui? Que se o preço a partir dessa região ele fechar acima desse ponto de pivô, para a próxima semana eu vou ter força compradora. Então vou continuar acreditando numa possível tendência de alta do preço. Então acima de 145.812 eu vou acreditar numa possível continuação de tendência de alta aqui do mercado, até porque a gente tem uma tendência de alta também aqui, tanto no gráfico mensal quanto no gráfico semanal. Então ele precisa fechar acima de 145.812 para eu executar as minhas negociações. O que eu tenho que perceber aqui? Que, cara, qualquer tipo de venda a partir dessa região aqui, ela é um pouco mais arriscada porque a tendência do preço ela é uma tendência de alta. Então, o cara que é mais conservador, ele vai tender a evitar mais as vendas e focar mais no tipo de compra, principalmente se o mercado se mantiver acima de 145.812. Aí, ele está tendendo a romper aqui para poder continuar essa negociação acima de 145.812. Então, se mantendo acima de 145.812 é um indício que o preço ele pode tender a subir ali para chegar no 151.979 e aí sim de novo voltar recaindo. Então, a gente tem uma boa situação aqui do preço, é que se ele fechar acima dessa região e chegar aqui no 151.979, cara, aqui é um bom ponto de reversão de tendência, cara, um bom mesmo ponto de reversão de tendência aí para as próximas semanas, próximos meses, na verdade, a gente pode ter boas oportunidades aí na reversão, mas por enquanto o preço ainda está aqui. Então, a gente pode levar em consideração essa região de resistência aqui que o preço formou, né? E aí o preço se mantendo acima de 145.812, lá no gráfico M5, no gráfico da minha negociação, eu posso buscar uma operação, ó, até aqui. Então, basicamente, ó, olha como ele já está se mantendo aqui em cima, só que eu vou aguardar esse fechamento aqui, né? E aí eu posso aguardar o fechamento do gráfico diário, ser um pouco mais agressivo, ou fechamento do gráfico semanal, e aí ser mais conservador. Para ele se mantendo aqui em cima, eu posso executar a minha negociação nessa região aqui do preço, ó. Aqui no gráfico M5, que é o gráfico da minha negociação, vou lá na minha negociação, faço a marcação do canal, né? O canal já está meio que marcado aqui. E aí eu tenho um espaço para estar buscando lá do preço, né? Então, basicamente, se ele se mantiver aqui em cima, fechar aqui em cima, eu posso buscar um ponto de negociação até aqui. E aí eu tenho uma oportunidade de estar pegando 600 pontos para scalper, é legal. E aí você pode definir o take aqui como marcação do nível 423.6 até o nível 0, né? E aí faz a marcação lá, pegando mais ou menos até aqui. Ou você pode ser um pouco mais conservador, né? E aguardar, isso aqui é para o cara que é mais agressivo, tá? Ou você pode ser um pouco mais conservador e aguardar o fechamento aqui do gráfico diário, ó. Ver como é que o preço vai fechar aqui no gráfico diário, né? E aguarda o preço romper a máxima do dia anterior. Ah, fechou aqui em cima, ó. Vamos imaginar que a máxima está aqui, tá? Vamos imaginar que ele já fechou aqui o gráfico diário e ele fechou aqui em cima. E deixou essa máxima aqui do preço, ó. Aqui está a máxima do preço. Não sei se você consegue perceber. Eu vou apagar aqui no gráfico M5, ó, peraí. Vou apagar aqui só para poder ficar mais claro lá. Vou apagar aqui e vou apagar aqui. Vamos lá no gráfico diário e vou marcar essa linha na máxima aqui, ó. Essa linhazinha aqui na máxima da sombra do dia anterior. E aí, se o preço fechar aqui, você pode aguardar o preço romper a máxima. E aí você já vai jogar lá no gráfico M15, você vai ter essa marcação aqui do preço. Você tem essa marca, é um pouco mais embaixo, né?
Deixa eu corrigir aqui, peraí. Não, essa é essa. Vou jogar aqui no gráfico M5. A máxima é essa bem aqui. Então, o que você vai ter? Se você quiser ser mais conservador, fechando aqui no gráfico diário acima de 145,812, aí cabe o ponto de negociação, e aí eu vou esperar uma formaçãozinha de canal aqui do preço, ou eu posso utilizar esse canal aqui, né? Fazer a projeção de Fibonacci de expansão, encontrar o nível de projeção aqui, vou encontrar o nível 100 e o 161,8, mais ou menos nessa região, né? E aí vou projetar a ferramenta de Fibonacci de retração dentro desse canal e vai me dar os níveis de retração aqui mais embaixo do preço. E aí vou posicionar o stop abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração, né? Então é um ponto onde eu posso ser mais conservador para poder buscar a minha negociação, e aí eu vou ter lá a operação para estar buscando um take profit lá naquela regiãozinha de resistência que a gente viu, que pode ser mais ou menos aqui, ó. Pode pegar um take profit nessa região, se eu quiser ser mais agressivo, ou eu posso simplesmente fazer como eu ensinei, medir o nível 423,6 até o nível 0, e aí fazer a projeção de ferramenta de Fibonacci de expansão a partir do rompimento do canal ou a partir da região do preço, para poder definir meu take profit. Então é assim que você utiliza esses conceitos para estar negociando aqui no gráfico M5. O gráfico M5 é um gráfico mais tranquilo do que o gráfico de scalper, né? O cara que gosta de estar operando aí com, vamos assim, um pouco mais de calma, né? Sem simplesmente esperar um minuto, aquele cara que não gosta de estar esperando um minuto ali, quer ter um pouco mais de confirmação para poder executar a negociação, ele pode estar trabalhando dessa maneira aí, para estar utilizando o gráfico M5 nas negociações. Valeu? Então esse aí é o nosso vídeo, valeu demais que você ficou até o final, deixa o like aí, se inscreve e envia para aquele amigo que gosta de estar operando scalper. Mas cara, sempre lembrando que é bom fazer o gerenciamento de risco para todo e qualquer tipo de negociação, porque o mercado ele é soberano. Valeu? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tamo juntão, valeu demais.